Olá pessoal, eu sou Felipe Viana, professor, e essa é mais uma aula de História com o tema Guerra Fria. Vamos entender o que foi a Guerra Fria. Esse termo ele surgiu lá no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a Guerra Fria ela inicia em 1945 e vai até 1991. A gente fala assim que a Alemanha nazista ela foi rendida pela União Soviética, da Guarda Vermelha de Joseph Stalin, e quando a Alemanha ela é rendida, os países vencedores da Segunda Guerra Mundial tomam conta da Alemanha. E essa Alemanha, a Alemanha nazista, ela fica dividida em 4 zonas de interesse, em 4 zonas de influência. A gente vai falar assim, que ela vai ficar dividida entre Inglaterra, França, Estados Unidos da América e União Soviética. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, eles estavam fortalecidos economicamente, lembrando que a guerra não aconteceu na América do Norte, a guerra aconteceu na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Houve um ataque a uma base militar dos Estados Unidos, mas não foi um confronto que ocorreu nos Estados Unidos. Então o país ele não estava devastado pela guerra. Ele estava muito bem, de forma econômica, ele estava bem reestruturado. Nesse período, quando ocorre uma guerra, uma dica que eu deixo, sempre que ocorre uma guerra, um país ele se beneficia da guerra. Nesse caso, quem vai se beneficiar vai ser os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos forneciam, eram grandes exportadores de armas, tanques, munições, armas nucleares. Então, os Estados Unidos tinha se tornado, neste período, a maior potência capitalista mundial. Ok? Bom, Inglaterra e França, potências capitalistas que receberam, por saírem vitoriosas da Segunda Guerra, receberam possessões lá da Alemanha. Então essas possessões da Inglaterra e da França, por serem potências capitalistas, vão ser agora anexadas, vai pertencer agora aos Estados Unidos, tá? E aí a gente vai falar que a Alemanha vai ficar dividida em 2 grandes partes. O que a gente chama de Alemanha Ocidental, aquela Alemanha liderada ali pelos Estados Unidos, pelo bloco capitalista, e Alemanha Oriental, o bloco socialista, formado ali, liderado pela União Soviética. Nesse período, em 1961, foi construído o que a gente chama de Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele tinha um intuito, e esse objetivo era dividir a capital, né? Era separar ali a capital, que era Berlim. Bom, então esse muro, ele vai principalmente separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, né? Porque é aquela disputa ideológica que já está ocorrendo entre as 2 grandes potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial. Bom, o conceito de Guerra Fria. O conceito de Guerra Fria é um conceito que se distingue como um conflito cultural, um conflito tecnológico, militar e político. Por quê? Porque eram 2 blocos econômicos e políticos se convergindo, se combatendo, o bloco capitalista com o bloco socialista. Socialismo da União Soviética, capitalismo dos Estados Unidos da América. Nesse período é importante a gente citar por que recebe esse nome de Guerra Fria. Recebe o nome de Guerra Fria porque não foi um confronto que teve um aparato militar, um confronto direto. É um conflito que ocorreu de forma indireta. A gente cita assim que no contexto mundial, os Estados Unidos e a União Soviética interferiram muito, principalmente no que diz respeito à Guerra do Vietnã e à Revolução Cubana. Esses 2 países queriam conter o avanço dessas doutrinas. Os Estados Unidos queria conter o avanço do socialismo e a União Soviética queria conter o avanço do capitalismo. Então, sempre de certa forma, de maneira significativa, eles interferiam de maneira econômica ou até mesmo com fornecimento militar
para ali derrotar alguma doutrina, a doutrina capitalista ou a doutrina socialista. Nos Estados Unidos vai ter um presidente chamado Truman e ele vai criar uma doutrina. Essa doutrina é chamada de doutrina Truman. A doutrina Truman, ela tinha um objetivo. O principal objetivo dela era um viés ideológico, com uma forte propaganda de aversão contrária ao socialismo soviético. Então, os Estados Unidos vai criar um plano também que a gente chama de Plano Marshall. Esse Plano Marshall era um plano de ajuda econômica, de reestruturação aos países da Europa Ocidental, aqueles países que estavam devastados, né, com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai criar um órgão que a gente chama de OTAN. A gente sabe que a OTAN ela é uma organização do Tratado do Atlântico Norte, e a gente fala assim, a gente sabe, né, que ela atua até hoje, nos dias atuais, e ela atua principalmente lá no Oriente Médio, no Afeganistão, e a gente fala assim, a gente costuma dizer que essa OTAN, ela era uma organização, uma aliança militar e política que reunia ali os países do bloco capitalista. Por quê? Porque como todos os países, né, os Estados Unidos, a União Soviética estava muito forte, com armas muito poderosas. Desculpa, pessoal. Muitos historiadores classificam ali que poderia ter ocorrido uma possível terceira guerra mundial. Então, foi criada essa OTAN para conter ali uma possível terceira guerra mundial. A União Soviética, como é que a União Soviética fica nesse cenário, nesse contexto todo? A União Soviética também vai criar órgãos de proteção para o seu sistema, o sistema socialista. A União Soviética vai criar o que a gente chama de Comecon. Também era um plano de ajuda econômica. Esse Comecon ele é chamado de Conselho Econômico dos países socialistas do leste europeu. Então também era um plano de reestruturação aos países que compreendiam o bloco socialista. Lembrando que nesse período a chamada Iugoslávia não compreendia e não fazia parte do bloco socialista. A Iugoslávia reunia e se formava com o bloco capitalista, ok? Bom, a União Soviética vai criar o que a gente chama de Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia era uma aliança política e militar entre os países socialistas do leste europeu. Também era como se fosse um órgão comparado à OTAN. Bom, características da Guerra Fria. A Guerra Fria ela se caracteriza principalmente pela disputa política e ideológica entre Estados Unidos da América e a União Soviética, né? A disputa, o mundo bipolarizado. Esses dois países, então, eles vão liderar a geopolítica mundial, ok? Bom, nesse período a gente tem o que a gente chama de corrida armamentista. O que significa isso? Demonstração de poder bélico. Os Estados Unidos, quando lançam 2 bombas atômicas nas cidades japonesas, rendendo ali o imperador japonês da Segunda Guerra Mundial, ele fez isso com um intuito também, de demonstrar poder bélico à União Soviética, tá? A gente tinha também a corrida espacial, ou seja, quem seria o primeiro país a chegar no espaço, a colocar vários satélites em volta do espaço. Isso é uma demonstração de alta tecnologia, de uma alta supremacia. A gente tem também a União Soviética enviando aí uma cadela no espaço, que serviu de cobaia. Depois, em 1961, os soviéticos eles vão lançar um astronauta no espaço, e o que é chamado de Yuri Gagarin. Esse primeiro astronauta chegou ao espaço pela nação soviética, então ele virou uma figura na Guerra Fria. E em 1969, pessoal, os Estados Unidos vai além. Os Estados Unidos vai lançar um foguete com Neil Armstrong à Lua. Então os Estados Unidos vai lançar Neil Armstrong à Lua. Então vocês conseguem identificar que sempre há uma disputa muito forte de poder entre essas duas potências que emergiram
na Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouco de Olimpíadas. Essa disputa, ela também ia para as Olimpíadas, porque os jogos eles eram muito boicotados. O que significa isso? Tinha aquela disputa para saber quem venceria, quem levaria as melhores pontuações, as medalhas de ouro. Então, os jogos eram muito boicotados. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Moscou, os Estados Unidos não participaram, mas boicotaram as Olimpíadas, assim como aconteceu nas Olimpíadas de Los Angeles. A União Soviética não participou, mas teve ali um envolvimento. E essa disputa, ela não vai ficar só nesse cenário olímpico. Essa disputa, ela vai pro cinema, ela vira filme. E aí, pessoal, a gente chega ao consenso de que Guerra Fria é isso. É a disputa política e ideológica entre duas grandes potências, de blocos totalmente antagônicos, totalmente diferentes, entre o capitalismo e o socialismo. Esses dois países, então, vão liderar a geopolítica mundial. Obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Foi um imenso prazer. Até a próxima.